Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesse curso. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de gestão ambiental com base na norma ISO 14001-2015. Meu nome é Alexandre Bernardes Rosa, eu vou ser instrutor desse curso. Sou engenheiro mecânico, mestre em engenharia de produção e advogado. Trabalho com sistemas de gestão há aproximadamente 15 anos, nas diversas versões, nas diversas normas, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. E hoje o nosso foco é a ISO 14001. Vamos começar conversando sobre sustentabilidade. Nós vamos falar sobre sistemas de gestão ambiental, então temos que entender um pouco sobre a parte conceitual de gestão ambiental. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que a sustentabilidade ela tem alguns pilares, né? São três principais. Quando a gente começa a estudar um pouco a literatura, esses pilares vão se desenvolvendo aí para 4, 5, 8 pilares da sustentabilidade, mas três principais pilares são importantes que vocês comecem a entender quando a gente fala em sistema de gestão ambiental. Por quê? Porque a ideia de ter um sistema de gestão ambiental numa empresa, numa organização, é para que ela possa desenvolver a sua atividade econômica e em harmonia com a preservação e a conservação do meio ambiente. Mas ela não pode deixar de desenvolver a sua atividade econômica. Então esses pilares são importantes para que a gente possa tentar trabalhar o equilíbrio entre eles. Então, quais são os pilares importantes para a gente em relação à sustentabilidade? O primeiro deles é que seja ecologicamente correto. Quando a organização ela desenvolve o seu negócio, ele tem que ser ecologicamente correto. Eu não posso, com o meu negócio, prejudicar todo o meio ambiente. Então eu tenho que equilibrar a atividade fim da empresa para que ela preserve o meio ambiente. Tem também que ser socialmente justo. Por quê? Eu não posso, com o meu negócio, prejudicar a sociedade. Imagina que eu tenho uma empresa em que eu faça qualquer atividade produtiva e que eu polua um rio e esse rio abasteça a cidade. Então eu vou estar com o meu negócio prejudicando a sociedade de maneira geral. Só que também tem que ser economicamente viável. Não adianta eu ter um sistema de gestão perfeito, lindo, ecologicamente correto e socialmente justo se ele matar o negócio. Então ele tem que ter uma dosagem, um equilíbrio entre esses pilares para que eu consiga desenvolver uma gestão ambiental, para que eu consiga ser ecologicamente correto, mas que ele seja economicamente viável, ele seja sustentável no sentido financeiro, em que a organização consiga desenvolver o seu negócio e essa questão ambiental dê um suporte para isso, mas não mate o próprio negócio. Então, quando vocês forem pensar em sistema de gestão ambiental, quando vocês forem desenvolver o sistema de gestão ambiental de vocês, lembrem desses pilares, eles são muito importantes. Não posso matar o negócio, mas eu tenho que trabalhar para que seja ecologicamente correto e socialmente justo. Qualquer negócio, em qualquer cidade, qualquer região que ele esteja, de alguma maneira ele vai afetar a sociedade. Seja emitindo ruído que pode afetar a sociedade, questão da poluição ambiental, seja uma questão de geração de resíduos, de rejeitos de processo. Então, ele pode prejudicar a sociedade como um todo. Então, a gente tem que tomar cuidado para fazer um equilíbrio entre esses três pilares. Tá ok? Então, isso é importante que vocês lembrem, porque quando nós formos discutir ações, implementação de controles, a gente tem que lembrar que eles têm que ser economicamente viáveis, não podem matar o seu negócio, ok? Então esse é o primeiro princípio que a gente tem que começar a refletir e armazenar, porque isso aí nós vamos trabalhar com ele ao longo do nosso dia, tá bom? Continuando, outra coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: a gente tem por hábito falar assim, olha, o Brasil recicla 90 e tantos % do alumínio, a gente consegue recolher todo o lixo e reciclar e retrabalhar. Quando a gente fala em gestão ambiental, o reciclar ele é a última opção que a gente tem, ela é a pior das opções. Por quê? Porque quando a gente está reciclando, a gente já gerou resíduo, a gente já prejudicou o meio ambiente, porque a gente já teve esse resíduo. Ele vem de um processo produtivo, então eu já tive extração natural de muita coisa, para gerar um processo produtivo que teve geração de poluição muitas vezes, para poder ter o consumo e gerar a reciclagem. E para reciclar, eu ainda vou ter que colocar processos produtivos.
eu vou ter que colocar agentes químicos. Então, o reciclar ele é muito legal, mas ele é a última opção para quem trabalha com gestão ambiental. Quando a gente fala em gestão ambiental, o primeiro R dos 3 R's da gestão ambiental deveria ser o reduzir, ou seja, eu reduzir o consumo dos produtos. Quando eu reduzo o consumo, consequentemente, eu vou reduzir toda a cadeia desse ciclo de vida do produto. Então, se eu reduzo o consumo, eu vou reduzir lá no final a reciclagem também, mas eu vou reduzir também a extração natural. Então, o primeiro passo para quem quer fazer gestão ambiental é tentar trabalhar a redução da geração de resíduos. Se não for possível reduzir, porque lembra que tem que ser economicamente viável, então eu tenho que tentar trabalhar para reutilizar. Porque enquanto eu estou reutilizando, eu estou ainda demandando menos consumo do que a reciclagem. Então imagine, por exemplo, reciclagem de papel. Para que você possa reciclar papel, você tem um consumo altíssimo de água, você tem um consumo alto de produtos químicos, para que eu possa dissolver aquele papel, gerar uma nova celulose, enfim, eu vou ter consumo de produto químico e água. E tem também energia elétrica, etc. Então, se eu conseguir reutilizar o meu resíduo, ainda é melhor do que eu reciclar. Então eu vou trabalhar na tentativa de reduzir o consumo, reduzir a geração de resíduos. Se não for possível, eu vou tentar trabalhar a reutilização disso de alguma maneira, talvez em outros processos, talvez de uma outra maneira. Tem um caso interessante de uma empresa aqui na região, em que o processo dele gerava um resíduo que ele era difícil de descarte, era uma lubrificação de óleo, refino de óleo, gerava um resíduo que era de difícil descarte. O que eles pensaram? Eles lançaram um outro produto com esse resíduo para fazer impermeabilização. Então, ao invés de tentar reciclar esse resíduo, eles acharam uma forma de reutilizar. Inclusive, gerou um novo negócio, muito lucrativo para essa organização. Então, o reutilizar ele é mais interessante ainda do que a reciclagem. E por último, se eu não conseguir reduzir, se eu não conseguir reutilizar esse resíduo, eu vou trabalhar na reciclagem. Lógico, se vocês forem procurar na literatura aí, eu estava até vendo ontem, o pessoal já chegou a quase 20 R's, então tem lá repensar, começa um monte de opções em cima desses R's, né? Mas para a gente principal, para que a gente tenha consciência ambiental, é enxergar pelo menos esses primeiros 3 R's, que é reduzir o consumo e a geração de resíduos, reutilizar o que foi consumido ou resíduo gerado e, em último caso, reciclar. Tá? É importante isso porque a gente acha muito bonito e faz muita propaganda, o Brasil faz muita propaganda sobre a reciclagem. A reciclagem não é legal. A reciclagem você já extraiu da natureza, você já teve processos inseridos, consumo de energia, já teve produto químico, já teve geração de resíduo, né? E a reciclagem é a última etapa que ainda vai demandar de mais coisas. Tá bom? Então, esses 2 conceitos são importantes, os pilares da sustentabilidade, né? E os 3 R's da gestão ambiental. A gente tendo isso em mente vai ser importante porque quando a gente falar da gestão ambiental propriamente dita, a gente tem que lembrar disso que é importante para o desenvolvimento do sistema de gestão ambiental, ok? Quando a gente fala em sistemas de gestão com base em norma ISO, normalmente a gente está trabalhando isso aí para uma certificação. Só para vocês entenderem, sistema de gestão nada mais é do que a forma de gerenciamento da empresa. Como eu vou gerenciar minha empresa em relação às questões ambientais? Então, quando eu falo sistema de gestão ambiental, é a forma que eu vou gerenciar a empresa dentro da atividade fim dela para que eu possa, no negócio, não poluir o meio ambiente ou reduzir o impacto ao meio ambiente. Quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade, é a forma de gerenciamento da empresa para a qualidade do produto ou serviço. Quando eu falo em sistema de gestão de saúde e segurança, é a forma como é feito o gerenciamento da empresa, são as ferramentas de gerenciamento utilizadas para a saúde e segurança. Então, sistema de gestão significa ferramentas e formas de gerenciamento da empresa, no caso ambiental, para a preservação do meio ambiente. Então, a organização pode utilizar o sistema de gestão, a norma ISO 14001, como uma ferramenta de gerenciamento. Agora,
a maioria delas, quando usa essa ferramenta de gerenciamento, que é a norma, ela faz isso e ela usa a certificação para promover ou como consequência do gerenciamento dela. Então ela parte para uma certificação ambiental, tá? Então, só para vocês entenderem o que é o sistema de gestão. E a certificação ela tem uma estrutura. Então, vocês vão poder ver aí no slide, tem o Instituto ISO, a ISO que a gente fala, da ISO 14001. A ISO é, na verdade, um instituto, International Organization for Standardization. O que esse instituto faz? Ele cria normas. Essas normas elas são para padronizar a gestão, o gerenciamento, em alguns temas: qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, gestão de energia, enfim, diversos temas. É um instituto que está lá na Europa, na Suíça. O instituto cria normas e essas normas são aplicáveis no mundo inteiro. Cada país tem um instituto, uma organização que faz a tradução dessa norma para a língua local. No caso do Brasil, quem faz a tradução da norma ISO é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT não cria uma ISO, ela simplesmente, não simplesmente, porque não é tão simples assim, mas o que ela faz é tão só traduzir a norma ISO, que é geralmente em inglês, traduz para a língua do local, no nosso caso para o português. Então, a ISO cria a norma, são ferramentas de gerenciamento, são formas de gerenciamento que a organização vai ter que aplicar. E se essa forma de gerenciamento estiver implementada, se as ferramentas de gerenciamento estiverem implementadas adequadamente, a organização, a empresa, ela pode solicitar que seja feita a certificação. Então, ela pode solicitar uma auditoria para certificar o seu sistema de gestão, para certificar a sua forma de gerenciamento conforme a norma. Quem é responsável pela certificação no mundo, pela fiscalização, pela inspeção e a emissão de certificados, é o IAF, é o International Accreditation Forum, né? Que no Brasil é representado pelo Inmetro. Então, se a empresa ela acha que o seu sistema de gestão ambiental está legal, está bem implementado, que segue todas as regras da norma, ela pode solicitar ao Inmetro que seja feita a auditoria e certifique o seu sistema de gestão. E obviamente que assim, o Inmetro não tem condições de fazer todo esse trabalho de auditoria de certificação. Então, essas certificações, essas auditorias de certificação, elas são delegadas para os organismos de certificação. Então, no Brasil, nós devemos ter mais de 30 organismos de certificação que têm essa responsabilidade de fazer as auditorias. Então, imagina que eu tenho uma empresa, eu sou fabricante de açúcar e álcool. Então, eu tenho uma usina de açúcar e álcool, eu produzo esses produtos e eu tenho uma gestão ambiental implementada conforme uma norma ISO, que foi traduzida pela BNT. E eu falo assim, pô, tá legal meu sistema de gestão, então eu vou certificar meu sistema de gestão como sistema de gestão que atende à ISO 14001. Então eu chamo um organismo de certificação, esse organismo de certificação manda auditores delegados pelo Inmetro, né, que são representantes, entre aspas, do Inmetro, que fazem a auditoria. Se realmente, a hora que fizer a comparação do que a norma pede com as práticas da organização, se tiverem compatíveis, se estiverem adequadas, o organismo de certificação vai falar o seguinte: o seu sistema de gestão está implementado adequadamente, então vamos certificá-los segundo a norma em questão, no caso a ISO 14001. Então, esse organismo de certificação, representando o Inmetro, vai emitir o certificado. Então é mais ou menos assim que funciona a estrutura de certificação de um organismo, de uma organização. Eu falo muito organização porque a norma trata como organização, porque não é só empresa com fins lucrativos que podem certificar. Qualquer organização governamental, organização não governamental sem fins lucrativos, qualquer tipo de organização, desde que tenha lá o seu CNPJ e realize uma atividade, pode ter o seu sistema de gestão certificado. Alguns exemplos aí: Delegacia de Polícia, Câmara Municipal, Associação dos Amigos, sei lá o quê. Então, qualquer organização
pode ser certificado. Então não é só empresa com fins lucrativos que podem ser certificados. Então por isso que a norma ela usa a expressão organização. De vez em quando eu vou usar a expressão empresa ou enfim, mas entendam, sempre que eu falar empresa, entendam como organização, qualquer tipo de organização que pode ser certificado. Então só para vocês entenderem brevemente como é que é a estrutura de certificação de uma organização, tá bom? Vamos falar agora um pouco, vamos partir para os princípios e práticas de gestão. Então nós vamos entrar nas práticas de gestão propriamente ditas. Eu vou falar a princípio, eu não vou entrar ainda nos requisitos da norma, nos itens da norma, mas eu vou falar um pouco sobre alguns princípios que são utilizados pela norma. Então, quando a gente for falar da norma, alguns princípios já vão estar entendidos por vocês. Então, nós vamos partir agora para a parte de princípios e práticas e aí, mais para frente, a gente parte para os requisitos da norma, tá bom? O primeiro princípio que eu quero apresentar para vocês é o ciclo PDCA. É um princípio desenvolvido por Deming, que é um estudioso na área de gestão, lá na década de 50. E ainda é muito aplicado porque ele é um princípio básico e ele norteia um monte de outras ferramentas de gestão. O que é o PDCA? O PDCA ele vem das palavras em inglês Plan, Do, Check e Act. Então, planejar, fazer, verificar e agir. Qual que é a ideia desse ciclo PDCA? De uma maneira bem simples, é mais ou menos o seguinte: a gente planeja algo, executa aquilo que foi planejado e num determinado momento a gente volta para verificar se o que eu estou fazendo está dando o resultado que eu espero, conforme planejado. Se não der o resultado que eu espero, aí eu vou agir corretivamente para que eu possa atingir o objetivo. Parece muito simples, mas às vezes a gente não consegue fazer isso na própria vida nossa. Quer ver um exemplo? Você vai trocar de carro. Fala assim, meus amigos de vez em quando falam assim, eu vou comprar uma caminhonete. Quando eu era moleque eu lembro muito disso. Meus amigos falavam assim, olha, quando eu tiver lá para os meus 50 anos, eu quero estar com a minha caminhonete, com o meu sítio e vou estar tranquilo. Beleza. Hoje eu estou com quase 50, meus amigos já estão beirando os 50 anos, a maioria deles não tem a caminhonete, não tem o sítio. Por quê? Porque ele só sonhou. O PDCA, ele tira do plano dos sonhos e ele traz para a realidade. Planejar como você vai fazer para ter esse sítio e essa caminhonete. Então, você fala assim, bom, para eu ter um sítio, eu tenho que saber o quanto ele vai custar, eu tenho que saber onde eu vou comprar, em que momento eu vou comprar, e eu vou ter que aí planejar o quanto eu vou ter que ganhar, o quanto eu vou ter que guardar para poder fazer isso. E aí eu planejo tudo de verdade. Então, vou ter que guardar, vou dar um exemplo aqui tosco, eu não sei se vai dar ou se não vai dar, mas lá com 20 anos eu vou ter que guardar todo mês R$500 numa aplicação que dê 0,5% ao mês para que eu chegar nos 50 anos eu tenha condição de comprar um sítio. Aí eu planejei. Aí eu vou para o D do PDCA, do DO, né, de executar. Aí eu começo a guardar R$500 por mês, aplicado investido numa aplicação que está dando 0,5%, e aí eu vou, em algum momento, para o C, para verificar. Eu estou chegando na onde eu quero? Opa, eu já estou com 30 anos, eu estava com 20, eu já estou com 30, só que o sítio, a terra valorizou muito. O que eu planejei inicialmente não vai ser suficiente. Então eu vou agir. Qual vai ser a minha ação? Em vez de eu guardar 500 por mês, eu vou começar a guardar 1.000. Então eu replanejei, que é o que a gente fala de rodar o PDCA. Então eu planejei, comecei a fazer, chequei, verifiquei que eu não vou conseguir atingir meu objetivo, eu replanejo. E aí eu começo a executar de novo. Então volto lá para o do PDCA. Aí eu começo a guardar R$1.000 por mês, uma aplicação. Aí quando eu estou lá na frente, eu revejo, faço o cheque de novo, verificar. Aí eu verifico, opa, está indo no caminho certo? Então eu vou agir, que vai ser o manter. Eu vou manter o que eu estou fazendo. Não, eu ainda não vou conseguir, a terra subiu mais ainda. Então eu vou agir, eu vou fazer um novo planejamento. Aí eu vou lá e replanejo e eu vou rodando o PDCA até atingir o meu objetivo. Então é uma ferramenta muito simples, que às vezes a gente não consegue atingir o objetivo porque a gente não consegue fazer essa ferramenta simples. E nas empresas, nas organizações, muitas vezes também não se consegue aplicar o PDCA. Então, quantas organizações que chegam para mim, eu presto muita consultoria em empresas de diversos portes, né? E o pessoal chega para mim assim, o ano que vem nós vamos
triplicar a venda. Nossa, triplicar, legal, top. Como que você vai fazer isso? Aí o cara pensa e fala assim, não sei, preciso ver. Nossa, você está sonhando, você precisa tirar do plano do sonho e levar para a realidade. O que eu vou fazer para que eu possa triplicar minhas vendas? Eu quero ampliar minha produção em 30%. Top! Como você vai fazer isso? Aí o cara para e pensa, você vai fazer hora extra, você vai contratar mais gente, você vai investir em equipamento. Então, o PDCA ele tira do plano dos sonhos e traz para a realidade. Isso na nossa vida pessoal, isso na organização. E a ISO 14001, ela traz em toda a sua elaboração, a sua montagem, esse ciclo PDCA. Quando a gente vai falar de gestão, e vai falar de gestão ambiental, nós temos que pensar sempre o seguinte, planejar ações, realizar ações, verificar se as ações estão sendo eficazes, e aí, ao final, se tiver uma necessidade, corrigir o que está sendo feito. Isso aí, todos os itens da norma, a gente vai poder ver, e vocês vão perceber ao longo da explicação da norma, que a gente gira um PDCA. Esse giro de PDCA é o que é chamado comumente com melhoria contínua. Por quê? Porque se eu faço uma coisa, aí eu verifico, estou errando e estou corrigindo, eu estou melhorando as atividades que estão sendo realizadas continuamente. Então, o PDCA é a base da melhoria contínua. Cada vez que eu corrijo alguma coisa que eu estou fazendo, eu vou melhorando, eu vou evoluindo. Isso aí é base para a melhoria contínua. Um dos pilares do sistema de gestão ambiental é melhorar continuamente a minha gestão ambiental. Então, não basta eu ter uma gestão ambiental, eu tenho que ter esse PDCA funcionando, eu tenho que planejar ações, implementar ações e corrigir o que eu estou fazendo continuamente para me levar à melhoria contínua. Então vocês vão perceber que a norma fala em diversos momentos. A organização deve estabelecer, implementar e melhorar alguma coisa. Então esse melhorar é a base da melhoria contínua. Então a norma é toda montada em cima de um PDCA. Então é importante entender o PDCA, que ele vai fazer com que a gente entenda de maneira muito mais fácil o sistema de gestão ambiental e a norma propriamente dita. Quando um auditor vai fazer auditoria na organização, o que ele faz? Ele verifica se tem um PDCA funcionando. Então ele vai verificar, o auditor chega na empresa e verifica como a empresa planejou que vai fazer um determinado controle ambiental. Então ele vê o planejamento, daí ele vai lá em loco e verifica se a empresa está fazendo, é o D do PDCA, e verifica como que a empresa inspeciona aquela atividade que ela está realizando e como ela age para corrigir. Então o auditor ele verifica o ciclo PDCA inteiro. Se a empresa não está cumprindo o ciclo PDCA, o auditor já vê que está alguma coisa errada, está faltando algo, está faltando o PDCA completo, então ele já vai entender que ali não está rodando a norma de maneira adequada, tá bom? Então, o PDCA é muito importante porque toda norma é pautada em cima do PDCA. Então, se alguém tiver com a norma em mãos aí, vocês vão ver que logo lá no começo tem lá a explicação do PDCA. Por quê? Porque é a base da norma. Por isso que eu trouxe aí, antes de começar a falar sobre os itens de certificação, tá ok? Muito bem, outra coisa importante para vocês entenderem é a expressão informação documentada. O que é informação documentada? É toda aquela informação, é meio óbvio, né? Toda aquela informação que está documentada. Então pode ser uma instrução de trabalho. O que é uma instrução de trabalho? Está documentado ali na instrução como fazer uma atividade. Então a instrução de trabalho orienta a realizar uma atividade. Então a informação está lá documentada. Critérios de trabalho, registros, formulários, tudo é informação documentada. Essas informações documentadas, certificados, laudos, elas podem ser disponíveis para consulta e para uso. Por exemplo, a instrução de trabalho, ela está disponível para que eu possa executar uma atividade. Então eu vou lá realizar uma atividade, eu consulto a instrução de trabalho e faço conforme está escrito lá. Então ela me orienta. Então a norma, quando ela tratar a expressão manter informação documentada, ela está dizendo o seguinte, que essa informação tem que estar disponível para consulta. Agora, tem informação documentada que eu tenho que guardar para provar algo que eu fiz. Por exemplo,
eu fiz um treinamento com meus funcionários e aí eu recebi certificados de treinamento. O certificado é uma informação documentada, lá está escrito o que aconteceu e eu guardo aquilo para provar que eu fiz o treinamento. Eu não uso aquilo lá no meu dia a dia para trabalhar, aquilo lá eu só guardo, armazeno para provar que eu fiz. Isso é o reter informação documentada que a norma traz. Então, quando a norma traz assim, a organização deve reter informação documentada sobre tal coisa, a norma está dizendo o seguinte: guarde essa informação documentada para posteriormente provar para alguém que você fez. Um outro exemplo de informação documentada retida, nota fiscal. A nota fiscal é uma informação documentada, lá diz o que você comprou, qual foi o valor, tem toda a informação sobre a compra, e aquilo lá você guarda para em algum momento mostrar para alguém ou para a contabilidade, enfim, aquilo lá fica guardado. Então você retém a informação documentada. E o manter informação documentada é você utilizar para o seu dia a dia como orientação de trabalho. Então pode ser instrução de trabalho, procedimento de trabalho. O pessoal da área química usa muito lá o POP, né? Procedimento Operacional Padrão. O que é o POP? É uma informação documentada que é mantida para consulta. Importante, pessoal, informação documentada, ela não necessariamente precisa ser papel. A minha geração, para lá de 40 anos, está muito acostumado com papel, tem às vezes até um pouco de dificuldade com meios eletrônicos. Mas a maioria das empresas hoje tem tudo eletrônico, tudo informatizado. Então, eu posso ter um arquivo e esse arquivo tem informação documentada. Eu posso ter, olha que interessante, eu tenho um cliente que ele tem na produção pessoas analfabetas. E os procedimentos de trabalho são todos em vídeo. Então, aquilo lá também é uma informação documentada. Ela está documentada em vídeo. As pessoas consultam as informações no vídeo. Então, quando a norma traz informação documentada, ela pode estar em qualquer meio. Eu também uma vez auditei uma empresa que tinha deficientes visuais. As informações documentadas estavam em áudio. Então, eram áudios que as pessoas iam lá e ouviam o procedimento de trabalho, como fazer uma determinada atividade. Então, a informação documentada ela pode estar em qualquer meio, tipo, enfim. Não existe uma regra que tem que estar em papel. Às vezes eu vou auditar empresas, eu faço bastante auditoria, e o pessoal fala assim, mas eu não consegui assinatura no procedimento, né? A assinatura é uma coisa que a empresa definiu, mas não é uma obrigação. Vocês vão perceber que a norma ISO, ela não define como fazer as coisas. Ela fala só para a empresa definir a regra dela. Então, quando fala assim de informação documentada, a norma fala, olha, define como você vai controlar a sua informação documentada. A organização que vai definir se ela vai assinar, se é assinado eletronicamente, se não precisa nem de assinatura, se vai ser em papel, se vai ser em áudio, tudo isso aí é a organização que vai definir. A norma não define, ela só fala o seguinte, define uma regra, define uma sistemática. Então a norma ela é bem simples nesse sentido. As organizações que às vezes dificultam um pouco por, às vezes até preciosismo interno. Tá? Então não se preocupe com isso, pode ser a informação documentada em qualquer meio ou tipo. Inclusive tem aí na imagem que vocês estão vendo um exemplo bem tosco, mas vai ficar muito claro para vocês. Vocês estão vendo aí que tem uma geladeira? Então eu vou falar como é que acontece lá na minha casa. Eu chego na minha casa, tem uma geladeira, o que eu faço? Eu pego a minha cerveja, ponho tudo em cima, que fica mais geladinho e tal, pego meus queijos, salame, tudo em cima para ficar geladinho. Chega a minha esposa, ela pega a minha cerveja, minhas coisas, põe tudo embaixo e coloca lá as frutas dela para ficar mais frescas, mais para cima. Como quem manda em casa é a minha esposa, fica do jeito que está. As frutas, as coisas dela em cima, iogurte e a minha cerveja lá embaixo. Se eu tiver um papelzinho lá na porta da minha geladeira, mostrando o seguinte, ó, cerveja vai aqui, iogurte vai aqui. Já está me orientando como organizar a minha geladeira? Sim. Se esse papelzinho me dizendo onde eu guardo cada uma das coisas servir para que eu faça certo o armazenamento das coisas da geladeira, isso já é uma informação documentada, extremamente eficaz. O que é uma informação documentada? Uma boa informação documentada, um bom procedimento, uma boa instrução de trabalho. É aquela informação documentada que atinge o objetivo. Um simples papel na geladeira, em que aponte assim, ó, guarda sua cerveja aqui embaixo, guarda o iogurte aqui em cima, fruta aqui no meio.
Se aquele simples papel me servir e eu conseguir a partir dele organizar direitinho a geladeira, o que vai acontecer? A informação documentada, que é aquele papelzinho, foi eficaz, porque atingiu o objetivo, que é armazenar adequadamente. Então tirem da cabeça de vocês aqueles procedimentos de 40 páginas, 50 páginas. O que vocês têm que pensar? Será que as pessoas que vão ler ou que vão utilizar essa informação documentada, elas vão ler as 50 páginas? Pode ser o procedimento mais lindo do mundo. Será que ele vai atingir o objetivo? Se eu tiver toda a orientação em 2, 3 páginas, será que ele vai ser mais eficaz? Se for mais eficaz, aquele é um procedimento bom, aquela instrução de trabalho boa, porque atingiu o objetivo. Então lembrem sempre disso. A boa informação documentada é a que atinge o objetivo. Não se preocupe com meios, formas, porque a ISO não exige maneiras de fazer. Salvo em alguns momentos que você vai ter que ter requisitos legais cumpridos. Então, quando a gente fala em requisitos legais, por exemplo, plano de gerenciamento de resíduos. Vamos falar depois sobre isso, mas plano de gerenciamento de resíduos, programa de gerenciamento de resíduos. Então, tem uma legislação que fala sobre o programa de gerenciamento de resíduos, e aí eu vou ter que montar um programa de gerenciamento de resíduos conforme a legislação. Aí eu vou ter que ter todas as etapas lá que orientam sobre isso. Então aí eu vou ter uma forma definida, mas não pela ISO, é pela legislação. A ISO ela não te define formas de fazer, mas ela define que você tem que em alguns momentos seguir a legislação. Aí você vai seguir a legislação. Se a legislação não versa sobre isso, a organização define do jeito que ela achar melhor a informação documentada. Ok? Muito bem, espero que seja claro em relação à informação documentada, e isso é muito importante, porque nós vamos discutir sobre isso também até o final da norma. Todos os itens da norma nós vamos discutir um pouco sobre informação documentada, ok? Vamos falar agora um pouco sobre processo. A norma também fala muito sobre processo. O sistema de gestão é baseado em processo. O que são processos? São realizações de atividades de transformação. Quer ver um exemplo de transformação muito simples na empresa, numa organização? Eu tenho uma necessidade, que é o que a gente chama de entrada. Eu tenho uma necessidade de treinar pessoas. Aí eu vou realizar atividades. Vou contratar uma empresa de treinamento, eu vou reunir as pessoas. Enfim, eu vou ter o meu processo vai realizar várias atividades, e para que no final eu tenha essa necessidade de treinamento transformada num treinamento realizado. Então, a saída do processo é treinamento realizado. Então, eu tenho uma entrada, uma necessidade, e a saída, o processo realizado. E o processo em si são todas essas atividades que geram transformação. Então, sempre que eu tiver uma transformação dentro do sistema de gestão, eu vou chamar de processo. Então a gente não usa a expressão departamentos. Por quê? Porque departamento é mais uma delimitação física, delimitação de pessoas. O processo é uma transformação. Para a gente que trabalha com gestão, não interessa muito se essa transformação é feita, todas as transformações da empresa são feitas num lugar só, em vários lugares, se é terceirizado, se não é. Para a gente interessa que os processos sejam controlados, as transformações. Isso a gente tem ao longo de toda a organização. Por exemplo, eu tenho uma necessidade de matéria-prima na produção. Eu tenho uma saída, que é a matéria-prima comprada. Então, essa transformação de necessidade de matéria-prima numa matéria-prima comprada é um processo. As pessoas até chamam processo de compra, onde eu vou ter cotação, contratação de frete, eu vou ter pagamento, eu vou ter o recebimento desse material. Então, todo esse processo que é realizado, às vezes o pessoal chama de compras, mas não se apeguem a departamentalizar, mas entendam processos. Eu tenho uma necessidade de compra e eu tenho uma matéria-prima entregue. Dentro desse processo, eu tenho que ter o quê? Os meus compromissos ambientais. Eu tenho uma necessidade de treinamento, eu tenho um treinamento realizado para atividades ambientais. Então, todos os processos dentro da organização, eu vou ter que ter as minhas preocupações ambientais. Às vezes, essas preocupações ambientais, elas são organizadas ou definidas ou regradas por uma lei,
Ou, às vezes, não tem uma lei que versa sobre isso. Mas eu posso ter, por exemplo, uma exigência de um cliente. Então, posso ter um requisito legal, eu posso ter outros requisitos que não são necessariamente legais, mas são requisitos importantes para a empresa. Por exemplo, um contrato que eu vou fechar com um grande cliente, que ele me exige que eu faça uma determinada atividade ambiental no meu processo. Então, às vezes, eu vou fazer por uma necessidade de atendimento ao cliente. Então, eu posso ter vários requisitos, fontes de requisitos dentro da minha organização. Então, a ideia do processo é isso, eu tenho transformações dentro da minha atividade e aí eu vou ter que ter preocupações ambientais dentro de cada um desses processos de transformação. Então, imagina que você vai lá produzir açúcar e álcool. Então, você vai produzir açúcar e álcool, ótimo. Então, você vai ter compra de matéria-prima. E por quê? Porque eu tenho uma necessidade de ter uma matéria-prima disponível lá na produção. Quais são as preocupações ambientais que eu vou ter durante esse processo de aquisição? Eu vou ter que comprar, por exemplo, uma matéria-prima que tem que ter uma aprovação pelo órgão ambiental. Então, eu tenho que procurar fornecedores que tenham preocupações, que atendam e sejam cadastrados em órgãos ambientais, enfim. Eu vou buscar o atendimento à legislação que versa sobre essa aquisição, sobre o meu fornecedor. Eu tenho um processo produtivo que gera resíduos. Então, eu tenho que tratar esses resíduos para não poluir o meio ambiente, para que eu tente reduzir o consumo de algumas coisas, tente reduzir a geração de resíduos. Eu tenho o transporte, a logística. Então, eu vou ter as preocupações ambientais nessa logística, para que eu no meu processo de transporte, às vezes eu possa, sei lá, ter um derramamento de produto numa mata, num asfalto, que pode correr para uma mata nativa. Então, eu tenho que tomar cuidados ambientais no processo de transporte. Então, todos os processos que envolvem a organização tem que ter olhos para questões ambientais. É isso que fala em relação à gestão de processo. Tá bom? Então, entendam processos como atividades de transformação de uma necessidade a algo concretizado e realizado. Beleza? Então, isso aí também vai ser muito importante porque a gente vai desenvolver os controles que a norma pede dentro dos processos que fazem parte do escopo. Mas eu vou explicar escopo daqui a pouquinho, no momento mais oportuno. Chegaremos lá. E aí a organização vai fazer essa gestão em todos os seus processos. Quando a gente fala em gestão de processo, eu tenho que ver um PDCA dentro de cada um desses processos. Olha que interessante. Então, imagina o seguinte, eu até fiz um vínculo lá, chamei de processo A, processo B, processo D, processo C. Então, a gente falou de aquisição de matéria-prima. Então, vamos imaginar que a aquisição de matéria-prima é o processo A. Então, eu tenho uma entrada e uma saída. Eu tenho uma necessidade de compra de matéria-prima e eu tenho na saída uma matéria-prima comprada. Dentro do processo de compras, eu vou ter que ter essa transformação, preocupações ambientais. Então, eu vou solicitar lá uma licença ambiental do meu fornecedor. Então, eu tenho que planejar atividades. Então, imagina o seguinte, eu planejei, vamos rodar um PDCA dentro desse processinho para vocês entenderem? Eu planejei que todos os meus fornecedores de produto químico tenham licença ambiental. Então, isso é uma regra que eu defini, é um planejamento, é o P do PDCA. Aí que eu faço? Cada matéria-prima que eu for comprar, eu solicito ao fornecedor, por favor, me envie a sua licença para que eu possa comprar. Então é o D, eu estou fazendo o que eu planejei. E aí, de repente, em algum momento, eu verifico que o fornecedor fulano não me mandou a licença ambiental e ele não tem licença ambiental. Opa, eu vou agir em relação a isso. O que eu vou fazer? Eu vou trocar de fornecedor? Eu vou fazer um trabalho junto com ele para que ele obtenha a sua licença ambiental? Eu vou dar um suporte para ele? Não, eu não vou dar suporte, tem um monte de fornecedor no mercado, eu vou pegar um fornecedor novo. O que eu fiz? Dentro do processo aí, eu rodei um PDCA. Eu planejei como fazer o processo, a atividade, realizei a atividade, verifiquei se a atividade está sendo adequada e corrigi quando foi necessário. E aí, olha só, a matéria-prima comprada é a saída do processo de compras. Imagina que a saída do processo A. Essa matéria-prima, ela inicia a produção. Imagina que a produção é o processo B. Então, a matéria-prima é a entrada para a produção. Qual que é a saída da produção? É o produto realizado.
Então, vocês perceberam que a saída de um processo já é a entrada do outro processo. E aí eu faço gestão desse processo. O meu outro processo da produção lá, do fabricação do óleo, do álcool, eu vou ter procedimentos de trabalho em relação a questões ambientais. Olha, não pode fazer isso, olha, se vazar, faz aquilo. De novo, eu vou rodar PDCA, eu planejo como fazer, executo as atividades, verifico e ajo corretivamente. E é isso que o auditor, quando vai numa organização, ele verifica. Ele não precisa nem ser tão especialista naquela área, mas ele verifica se a empresa está cumprindo o PDCA. Tá? Então, por isso que eu tenho um PDCA em cada um desses processos, e eles são interligados, isso a gente chama de gestão por processo. E cada um, está vendo que tem um homenzinho aí na imagem? Cada um desses processos tem o seu responsável. Quem é o responsável? É aquela pessoa. A norma ela tem um conceito interessante que confunde muitas pessoas. Ela traz o conceito de autoridade e responsabilidade. Quem é autoridade? Para a gente que trabalha com gestão segundo a norma ISO, a autoridade é quem está autorizado a fazer as atividades. E quem tem responsabilidade é quem responde. Então imagina que eu tenho lá o gerente de compras. Ele está dando muito exemplo de compras aí. Eu tenho o gerente de compras. Ele tem a responsabilidade, ele responde perante a direção da empresa por aquele processo. E eu tenho os compradores, eles têm autoridade, eles estão autorizados a comprar. Então eles têm autoridade de compras. Então a responsabilidade é por quem responde pelo processo. Tá claro isso? E aí a gente consegue desenhar a gestão por processos. E a direção da empresa, da organização, que a gente chama de alta direção, que é quem faz a gestão do negócio como um todo, ele vai dar um suporte para todos esses processos. Ele vai fazer um PDCA de gerenciamento geral da organização. Tá? Então ele tem um PDCA dele lá, que ele planeja as atividades estratégicas, monitora as atividades estratégicas da organização referente a questões ambientais, né? E lógico que isso aí desdobra em planejamentos, processo por processo. E aí a gente fecha uma gestão por processo de uma organização. Então tem gerenciamento por processo e aí tem o gerenciamento geral que é feito pela direção. A norma vai tratar muito sobre alta direção. O que é a alta direção no entendimento da norma? A alta direção é quem tem poder de decisão. Tá? Então é aquele diretor da organização que tem poder de decidir e define as coisas sobre questões ambientais. O que é poder de decisão? É quem define se vai contratar, é quem disponibiliza recurso, é quem toma as decisões, é quem faz contratações grandes, parcerias estratégicas, enfim, quem atende às vezes empresas muito grandes, sei lá, atender secretário do meio ambiente. Então às vezes tem a alta direção, que é aquela pessoa que faz a gestão em nome da empresa, define recursos, tem poder de decisão. Essa é a alta direção. Tá bom? A norma vai trazer de vez em quando o termo alta direção, então é esse que é a figura da alta direção.